Oi pessoal, mais uma vez aqui e hoje eu quero que vocês fiquem comigo até o final, porque eu vou falar para vocês de uma situação que é muito comum na odontologia e também em qualquer outra profissão, né, que é tô pobre, tô rico. Então, horas você se sente muito rico e horas muito pobre. O que acontece com essa oscilação, com essa entrada financeira? O que faz a gente imaginar que em momentos a gente pode comprar o mundo e no mês seguinte a gente não pode comprar nada? Então, fica comigo até o final, porque vai ser no final desse vídeo que eu vou explicar maneiras de você evitar isso. Se você já está começando na profissão, vai começar melhor. Mas, se você já está, há muito tempo na profissão, vai se identificar com isso. Momentos que a gente realmente passa por isso, essa oscilação, essa loucura de horas muito rico, horas muito pobre. Então fica comigo até o final. Todos nós precisamos ter uma noção de quanto a gente recebe naquele mês, né? Gerar uma estabilidade, saber que a gente durante um período a gente vai receber aquele valor e a gente consegue se planejar com o que a gente vai fazendo, né? Então é o que acontece na nossa empresa. Então a gente com o tempo começa a entender uma margem mais ou menos de dinheiro que entra mensalmente, quanto é o nosso lucro e o que a gente pode contar dentro da empresa para fazer novos investimentos, enfim. E o que nos resta como pessoa física, nosso prolabore, por exemplo, para que a gente possa fazer a nossa vida. O que acontece para muitos profissionais, principalmente na nossa área de dentista, é que a gente, horas, tem um grande aporte financeiro, então a gente recebe muito pelos atendimentos dos nossos pacientes, e aí a gente é aquele momento que a gente fala, nossa, tô rico. E aí, como a maioria das pessoas, eu vejo isso, porque não tô falando só sobre a minha pessoa, mas sobre todo o contexto que a gente vê, acha que tá muito rico e sai gastando, sai fazendo novas situações, e isso faz com que no outro mês você precise aí ter uma demanda alta para continuar supondo aquela vida que você quer, que você gostaria de ter. Mas ok, por que acontece isso então? Especificamente na odontologia, o que acontece? Acontece que a odontologia não é diferente de outras empresas e a gente trabalha com venda. Então a gente vende um mês um valor X e aquele mês a gente sente que a gente superou, que a gente ficou rico e a gente vende o segundo mês a mesma coisa, um pouco mais, só que a partir do momento que a gente vende tudo isso na odontologia, a gente precisa entregar. E aí, quando a gente está muito focado na entrega, porque a gente está fazendo os tratamentos, então a gente está recebendo pelos aqueles tratamentos que foram vendidos há 2 meses atrás, por exemplo, mas às vezes são tratamentos longos, como é no caso, por exemplo, de tratamento reabilitador. Então são tratamentos que o paciente vai muitas vezes, demandam de muitas sessões, e você fica ali com aquele paciente. E aí você começa a observar que ao longo do tempo, dos meses se passando, a sua entrada diminui, porque o seu foco saiu da venda para entrega. E aí, a partir do momento que você está focado na entrega, você deixou de fazer estratégias para continuar vendendo. E aí faz com que, passado alguns meses, você ficou pobre de novo. E aí você fala, nossa, e agora? Esse mês foi péssimo. Mas isso, quando você começa a entender esse processo de como funciona, tá rico, tá pobre, você começa a montar estratégias que façam com que você não passe por isso ou que você minimize pelo menos essas situações. Então a gente precisa entender o que é isso, tô rico, tô pobre. E entender também que nos meses em que você tem uma receita muito grande, você recebe um aporte muito grande financeiro, você não deve se iludir com isso. Você tem que entender que a empresa precisa ter um fluxo de caixa para que ela se sustente por um bom tempo, para que se um dia você estiver na fase tô pobre, você não fique tão nervoso, desesperado, dentro de um limite aí que não é legal, não é saudável para ninguém. Mas a ideia não é essa, a ideia não é que a gente vire tô rico, tô pobre. A ideia é que a gente consiga montar uma estratégia dentro do nosso negócio, do nosso consultório, para que a gente consiga, sim, ter, assim, pelo menos um equilíbrio. Saber que a gente pode fazer planejamentos, porque mais ou menos o nosso faturamento, ele gera em torno de um certo valor, Hoje eu não vou falar com vocês nas estratégias que a gente tem para aumentar essa demanda, mas simplesmente para que você entenda esse processo do tô rico, tô pobre.
pobre. Porque é comum, muitos me falam assim, quando eu fecho lá grandes orçamentos, tantos orçamentos no mês, eu sei que aquele mês eu estourei, e as pessoas, o que elas fazem? Elas se tranquilizam, elas ficam mais tranquilas e acabam focando muito mais nessa entrega, do paciente chegar lá, dele fazer o trabalho. E o que acontece? A tua agenda começa a estar muito cheia, e tá muito cheia mais de entrega e não de novas vendas. Então a ideia, para que a gente consiga o equilíbrio, é que durante o teu dia de atendimento, você tenha lá os teus atendimentos de entrega, que você tá cumprindo, né, com o teu compromisso, honrando com o teu paciente o teu compromisso, mas que tenha no meio desses agendamentos, se você não for uma clínica muito grande, que tenha mais de 2, 3 cadeiras, que você possa segmentar a tua agenda, né? Você tem aí no meio da tua agenda o processo de venda. Tá, e como é que eu faço isso? Então eu já falei aí pra vocês como é que funciona. Para que você não tenha mais tô rico, tô pobre, a gente tem que ter, além das entregas, novas vendas acontecendo simultaneamente o tempo todo. E para isso tudo, óbvio, existem estratégias de marketing, né? Estratégias de você fazer, cuidar, né, muito bem dos teus clientes que já estão lá no teu consultório há muito tempo com você. E isso faz com que você esteja tendo novos atendimentos, mas aqueles outros pacientes estão retornando porque é o momento dele de retorno. E isso tudo são estratégias montadas com a tua equipe para que você trabalhe muito bem aquilo que você já tem e aqueles novos pacientes que podem vir a ingressar. Porque uma coisa que eu falo, e pela experiência que eu tenho de muitos anos atendendo, a melhor pessoa para continuar comprando de você, para continuar fechando as coisas com você, é o paciente que você já tem, porque ele confia em você. E a maioria das vezes isso não acontece porque você não tem um trabalho voltado para isso, ou porque você não tem tempo para isso. E aí também é uma outra coisa que a gente precisa entender, que gerenciar um consultório é saber que a gente tem um momento de estar lá na cadeira, né, atendendo, mas que a gente tem, é muito importante o que a gente faz por trás dela, né? Quais são as estratégias que a gente monta com a nossa equipe, né? Como é que a gente faz para que esses pacientes fiquem fidelizados, que eles voltem sempre. E aí você passa um determinado período da sua vida entender que você vai gerar um faturamento sempre naquele patamar. E aí os meses que se alavancam, ok, são melhores ainda, mas você gira em torno daquilo e você sabe que começa a existir um equilíbrio na sua vida. Então você para daquela situação de que tô pobre hoje e amanhã eu tô rico. E aí, o que acontece quando você tá nessa situação, tô pobre e tô rico? Quando você tá na situação pobre, você fica desestimulado. Você fica triste porque você acha que a profissão não é legal, que vira e mexe você tá passando por isso. Isso angustia a gente, é verdade. Não tem quem não fique angustiado, porque as contas estão lá todos os meses, porque as nossas responsabilidades existem. E também, principalmente, porque à medida que você vai atingindo um patamar, você começa a levar a sua vida baseado naquele patamar. Então, a dica, né, que eu dou pra você é que você também não se iluda com o dinheiro que tá entrando. Então, se você tá num mês mega extraordinário, né, aprenda a viver com aquele teu patamar, até que você vá se sentindo segurança para dar voos maiores. Isso vai fazer com que você nunca se sinta mais naquela tô rica, tô pobre. Essa sensação é muito ruim, é uma sensação que deixa a gente muito desanimado, mas existem sim, como eu falei pra você, estratégias para que a gente não passe isso e que viva muito melhor e muito mais seguro aí com a nossa profissão e mais feliz, né? Hoje eu não tô focando com vocês em como é que vocês vão fazer, quais são as estratégias, porque a gente vai entrar em várias séries aí que a gente vai falar de marketing, tudo aquilo que você pode fazer no teu consultório para você manter essa fidelidade, para você trazer novos clientes. Não é isso. Eu só tô falando com vocês sobre a situação da oscilação e que vocês já entenderam que para que isso não ocorra, a gente tem que fazer venda todo dia ou sempre, para que essa venda, né, você tá entregando, tá vendendo, aí você termina de entregar, aquele paciente terminou de pagar, mas outro já entrou. E isso vai mantendo uma estabilidade, um fluxo de caixa muito bom para você. Então, é focar nas vendas, né, que é importante. Como que é essa venda que eu falo? Como trazer o paciente para você? Então, isso é importante. Saber que você precisa fazer estratégias na tua agenda para, vamos imaginar que a tua situação seja assim, eu tenho uma cadeira, tô trabalhando com uma cadeira e eu tenho um fluxo muito grande porque eu vendi muito, eu tenho que entregar. E aí, como é que eu faço? Você faz os teus horários de entrega, mas deixa horários para que você consiga encaixar no teu dia novos pacientes que possam chegar. Porque senão o que acontece? Liga lá um cliente seu que tá precisando de uma urgência, ou que tá precisando de um atendimento, ou ele tá indicando alguém que tá precisando, a tua agenda tá toda lotada, já toda organizada para atender os pacientes e você não consegue encaixar. Aí você vai colocar esse paciente daqui 15 dias. Isso não é legal para você, porque você primeiro que você deixou de atender uma pessoa que pode estar aí necessitando de algo mais urgente, que você precisa dar essa atenção.
não. Segundo, que você passa, quando você distancia muito por conta das tuas entregas, uma primeira consulta, você tem dificuldade de executar essa venda, de manter, né, a tua situação mais estável, como eu tinha te falado lá no início. Então pensem sempre nisso. Agora, se vocês já vão começar ou estão numa fase em que vocês têm mais cadeiras, mais situações, né, vai facilitar muito mais esse processo. Mas é isso que vocês têm que entender, que o tô pobre, tô rico tem a ver com isso, né? Com você parar de fazer essas vendas. E é por isso que o marketing, de uma maneira geral, vai te ajudar. Mas o que é esse marketing, de uma maneira geral? Marketing, né, no contexto da palavra, eu diria que é o seguinte, são maneiras que você faz para trazer o cliente até você, para que esse cliente te enxergue os teus potenciais, aquilo que você executa. E hoje o marketing digital está muito forte porque as tendências mudaram, a vida mudou. Então lá atrás, desculpa, né? A gente utilizava o quê? A gente utilizava rádio, a gente utilizava grandes outdoors. Não que isso não possa ser feito ainda, mas assim, era o que se tinha, né? A gente utilizava o jornal. E hoje a gente tem aí as redes sociais, né? YouTube, rede social e muitas coisas ao nosso prazer aí, para que a gente possa usar e divulgar o nosso trabalho. E isso tem que ser feito. Existe uma maneira para isso. E não só essa maneira para isso, mas você pode sim, realizando campanhas com os teus pacientes que já te conhecem. Porque é muito mais fácil as pessoas que conhecem o teu trabalho, que gostam de você, voltarem do que você conseguir um novo cliente. Então, hoje, né, a gente sabe que a concorrência é muito grande, né? Esse mercado é muito grande, né? As redes sociais, elas entregam para muita gente. Hoje a gente tá lá abrindo nossas redes sociais, a gente tá vendo de tudo, então é difícil escolher. Esse paciente também que marca, agenda uma consulta com você, na maioria das vezes vindo de uma rede social, ele é um paciente que precisa ser mais bem trabalhado, é mais difícil de você fechar de repente o teu tratamento, ele precisa enxergar em você valor, você precisa entender também para quem é que você tá falando, qual é o público que te interessa. Então tem muita coisa muito boa, mas que pode ajudar muito o nosso negócio. Hoje eu queria te falar isso. Hoje eu queria contar pra você essa situação, que eu não quero mais, quero que vocês entendam que essa situação, tô pobre, tô rico, é muito desestimulador. Eu já passei por isso várias vezes, eu tenho 30 anos na profissão, passei muito por isso. Aliás, eu vou falar pra vocês, confesso, que era o que mais me desestimulava, essa situação de nunca saber planejar minha vida ali no futuro. E aí isso começou a me incomodar. E aí você começa aos poucos a entender o que você pode fazer para que você não passe mais por isso. Então, espero estar com vocês nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado do que eu falei, que isso acenda uma luzinha para você aí dizendo realmente isso acontece. Então, vamos evitar. Já sabe que para isso a gente tem que estar trazendo novos pacientes, clientes a todo momento, que é para gerar essa grande receita. Mas vamos conversar daqui por diante de como fazer isso. Como é que você trabalha muito bem esse teu paciente, aquele que já é seu? Como é que você traz um novo cliente? Qual é o olhar? Quais são as estratégias que a gente pode fazer para melhorar e alavancar nosso negócio de maneira prática e efetiva? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, quem gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, comenta. É muito importante o comentário. Quanto mais vocês curtem, mais vocês comentam, o YouTube vai estar entregando para muito mais gente. Eu digo para vocês sempre aqui, eu sou a doutora Renata Cavassa, cirurgiã dentista há 30 anos, eu sei muito bem de tudo isso que eu falo para vocês e eu espero contribuir sempre com bons conselhos, né, com conteúdo de qualidade, para que aquela pessoa que está iniciando consiga já iniciar de maneira melhor. E às vezes, se você tá aí também, já tem bastante tempo, mas tá desestimulado, tá meio adormecido, quem sabe esses conteúdos que eu vou trazendo vai te acendendo coisas para poder promover mudanças dentro do teu negócio. Como eu digo sempre, eu termino, a vida é cheia de possibilidades. É só a gente acordar um pouquinho, ter um olhar um pouquinho diferente para tudo isso que acontece aí na vida, para todas essas novidades que chegam, para que a gente consiga gerar transformação na nossa vida. Ó, um grande beijo. Hoje eu fico por aqui, mas logo mais tem novos vídeos no meu canal. Tchau!